Olá, bom dia. Que o Eterno abençoe sua jornada. Com Ele na frente, sabemos que venceremos. Antes de orarmos, vamos refletir por um instante sobre algo que todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentamos: a incerteza. Quando a incerteza bate à porta. Não importa se você é forte, bem-sucedido, prevenido ou experiente, haverá momentos em que simplesmente não saberemos o que fazer. A vida tem essa maneira sutil ou repentina de nos tirar o chão. Às vezes, essa incerteza entra silenciosamente por meio de dúvidas pequenas e constantes. Outras vezes, ela invade sem avisar, em uma notícia inesperada, uma perda repentina, um diagnóstico difícil ou uma mudança que não vimos chegando. De uma hora para outra, o que parecia firme começa a balançar. Mas é justamente nesse lugar incerto que a fé nos encontra. Não se trata de negar a dor ou fingir que está tudo bem. Trata-se de confiar mesmo sem entender, de caminhar mesmo sem enxergar o fim da estrada. Porque mesmo quando você não sabe o que fazer, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Você já enfrentou um momento de incerteza que abalou sua fé? Compartilhe nos comentários como Deus te sustentou nesse tempo. O coração humano e a sede por respostas. Existe algo dentro de nós que anseia por controle. Gostamos de saber o que vem a seguir. Gostamos de sentir que temos o domínio sobre as decisões, as situações e os resultados. Por isso, a incerteza dói tanto, porque ela rouba esse poder de prever. E essa sede por garantias se manifesta nas pequenas e grandes coisas. É por isso que acompanhamos a entrega de uma encomenda minuto a minuto. É por isso que lemos avaliações antes de comprar, instalamos câmeras em casa, mantemos seguros atualizados, fazemos planos com margem de segurança. Tudo isso porque, lá no fundo, o que mais queremos é uma palavra que nos diga: vai ficar tudo bem. Mas a vida real nem sempre vem com garantias. E quando elas falham, resta o incômodo de não saber. O e se? O porquê agora? O será que vai dar certo? Essas perguntas não são pecado, são parte da caminhada humana. Deus conhece essa nossa fraqueza. Ele sabe que precisamos sim de paz, mas nos mostra que essa paz não vem das respostas, vem da presença dele. Ele nunca prometeu nos contar todos os passos, mas garantiu estar presente em cada um deles. Onde nossos olhos enxergam confusão, ele vê propósito. Onde vemos espera, ele vê preparação. Onde há silêncio, ele continua operando. Em que área da sua vida você está esperando uma resposta? Escreva nos comentários. Vamos orar juntos por isso. Quando tudo fica nublado, talvez você esteja vivendo hoje uma fase em que tudo parece envolto em neblina. Você olha para frente, tenta fazer planos, toma decisões, mas nada parece claro. Por mais que se esforce, é como se a estrada da vida estivesse coberta por uma névoa que impede de ver adiante. É nesse tipo de momento que a fé é verdadeiramente testada. Quando oramos e não recebemos resposta imediata. Quando pedimos cura e ainda sentimos dor. Quando clamamos por um milagre, mas o céu parece em silêncio. E nos perguntamos: será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Será que Ele está aqui? E a resposta é sim. Mesmo quando você não ouve, Deus fala. Mesmo quando você não vê, Ele age. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Ele não é um Deus que depende de nossas emoções para agir. Ele é fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Em meio à confusão, Ele continua vendo tudo com clareza. Ele não é pego de surpresa. Não há diagnóstico, notícia, perda ou transição que o confunda. Onde você vê uma parede, Ele enxerga todo o caminho. Onde você vê atraso, Ele vê o tempo exato. Onde você vê um beco sem saída, Ele vê uma oportunidade para revelar sua glória. Você está passando por um tempo de silêncio ou confusão espiritual? Comente com a palavra fé e vamos declarar juntos que Deus está presente.
Ele conhece cada detalhe. Você já parou para pensar que Deus conhece todos os seus dias, os que você já viveu, os que está vivendo agora e até os que ainda virão? Nada escapa ao olhar dele. Cada lágrima escondida, cada pensamento não expressado, cada oração sussurrada em silêncio. Ele vê tudo. Muitas vezes nós mesmos não sabemos o que está errado. Só sentimos um peso, um aperto, uma angústia que não conseguimos explicar. Mas Deus entende até o que você ainda não sabe dizer. Ele interpreta os seus gemidos. Ele compreende suas incertezas. E mais do que isso, Ele está presente mesmo nas áreas mais confusas da sua vida. Deus nunca está atrasado, nunca se confunde, nunca perde o controle. Quando tudo parece bagunçado para você, para Ele, tudo segue dentro do plano. Ele não opera como nós esperamos, mas sempre trabalha para o nosso bem. Até essa estação difícil, essa espera dolorosa, essa fase de perguntas sem respostas, tudo está sendo usado para um propósito eterno. E é por isso que a palavra de Deus não nos oferece apenas consolo emocional. Ela nos entrega promessas, declarações firmes e sólidas como rocha, que podemos usar como âncoras quando a tempestade da dúvida tenta nos arrastar. Que promessa da Bíblia te dá força nos dias difíceis? Compartilhe um versículo que Deus usou para te consolar. Promessas que sustentam. Quando tudo parece incerto, é fácil se deixar levar pelo medo, pela dúvida, pela ansiedade, mas é justamente nesses momentos que precisamos nos lembrar do que Deus prometeu, não do que estamos sentindo. E uma das promessas mais poderosas está em Salmo 91, 14 e 15. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essas palavras não são poesia religiosa, são declarações eternas do Deus Todo-Poderoso. Ele promete estar com você na aflição, responder ao seu clamor, livrá-lo do perigo e dar-lhe honra. Sim, Deus está com você até mesmo na confusão. Ele não exige perfeição, apenas entrega. Não espera que você nunca tema, mas que aprenda a confiar mesmo com medo. A verdadeira fé não é a ausência de perguntas, é a decisão de seguir em frente mesmo sem todas as respostas. E esse tipo de fé move o coração de Deus. Você não está só. O mesmo Deus que libertou Daniel na cova dos leões, que abriu o mar para Moisés, que fortaleceu Davi diante de Golias, é o mesmo que está ao seu lado agora. Ele te protege, te guia e caminha contigo por entre as sombras. Qual promessa de Deus você está escolhendo crer hoje, mesmo sem ver? Escreva nos comentários, eu confio, e declare sua fé. A presença que sustenta no silêncio. Talvez você esteja enfrentando um tempo em que as respostas não chegam. Você ora, clama, chora, e tudo o que parece ouvir é silêncio. Mas quero te lembrar de uma verdade poderosa. O silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada de espera. A Bíblia está cheia de histórias em que o Senhor pareceu se calar, mas nunca deixou de agir. No silêncio entre a promessa e o cumprimento, Deus estava operando. Enquanto José estava na prisão, Deus estava preparando o trono. Enquanto o povo esperava por um libertador, Deus estava formando Moisés. Enquanto Jesus estava no túmulo, Deus já estava preparando a ressurreição. E hoje, nesse seu momento de incerteza, Deus também está trabalhando. Ele te sustenta com sua presença, mesmo quando não há palavras. Quando você não consegue orar, Ele interpreta suas lágrimas. Quando você não consegue entender, Ele te acolhe. Quando tudo o que você tem são suspiros, Ele os transforma em força. Você não precisa ter tudo resolvido para ser amado por Deus. Na verdade, é nos momentos de maior fragilidade que Ele mais se revela. Ele não se afasta dos corações cansados. Ele se aproxima.
Você sente que está num tempo de silêncio da parte de Deus? Comente com um coração se você precisa da presença dele mais do que de respostas. Quando a força falha, Deus te sustenta. Existem dias em que simplesmente não conseguimos continuar. Os joelhos vacilam, a mente se sobrecarrega e o coração parece esgotado. Nessas horas, o inimigo tenta sussurrar que você está sozinho, que é fraco, que não vai conseguir. Mas a verdade do céu é bem diferente. Você não está sozinho, você é sustentado, você é guardado. A palavra nos garante que Deus envia anjos ao nosso redor. Ele coloca muralhas invisíveis de proteção, cobre nossa vida com suas asas e não permite que sejamos destruídos. Sim, os ventos podem soprar forte, mas o barco da sua vida está nas mãos do comandante que acalmou a tempestade com uma só palavra: acalma-te. Mesmo quando você sente que vai cair, ele te segura. Mesmo quando sua alma está cansada, ele te carrega. Mesmo quando sua mente está em guerra, o Espírito Santo sopra paz onde só havia confusão. Você é protegido nos seus pensamentos, guardado nos seus sentimentos, envolvido por uma graça que não depende da sua força. A sua defesa não está em você, está em Deus. Não importa o tamanho do medo, da dor ou da batalha. Você tem um escudo espiritual ao seu redor. Nada entra sem a permissão do Pai. Você já viveu um momento em que sentiu claramente que Deus te sustentou quando não tinha forças? Compartilhe com a frase "Ele me carregou" nos comentários. Você não está sozinho. Você é escolhido. Você pode estar se sentindo invisível neste momento. Pode até pensar que ninguém vê sua dor, que suas lutas não têm valor ou que seus dias estão passando despercebidos. Mas escute com atenção. Você não é esquecido. Você é escolhido. O mesmo Deus que conhece as estrelas, pelo nome conhece também o seu. Ele te formou com detalhes. Ele te viu antes mesmo de você existir. E nada, absolutamente nada, pode arrancar você das mãos dele. Nenhuma tristeza, nenhum erro, nenhuma estação de dor tem o poder de apagar o amor que Deus tem por você. A Bíblia diz em Isaías 43:1: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é a identidade que você carrega. Você pertence a Deus. Mesmo quando se sente perdido, Ele sabe exatamente onde você está. Mesmo quando sua fé oscila, Ele permanece firme. E mesmo quando sua oração é fraca, o coração dele se inclina para te ouvir. Você não precisa ser perfeito para ser amado, nem ter todas as respostas para ser ouvido. Basta ser sincero diante dele. Ele se move por amor, não por merecimento. E se hoje você chegou ao limite, saiba, o amor de Deus não tem limite. Ele vai te alcançar aí mesmo. Você já se sentiu esquecido, mas foi surpreendido pelo amor de Deus? Escreva nos comentários: eu pertenço a Ele, como declaração da sua identidade. Paz que vai além do entendimento. Talvez tudo à sua volta esteja caótico. Talvez sua mente esteja cansada de tantas possibilidades, preocupações, responsabilidades. Você tenta se acalmar, mas parece impossível. A ansiedade bate, o coração dispara, os pensamentos se atropelam. Mas é neste exato cenário que Deus promete algo que o mundo não pode oferecer: paz que excede todo entendimento. Essa paz não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela nasce de quem habita dentro de você. Colossenses 3,15 nos diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Isso significa que a paz de Deus precisa ter a última palavra. Não o medo, não a dúvida, não a insegurança. Quando você entrega a direção da sua vida a Jesus, a paz se torna seu guia e não a ansiedade. Mesmo sem ver toda a estrada, você pode dar o próximo passo com fé. E quando a dúvida tentar gritar, lembre-se, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa confiar em quem tem o plano completo.
O seu papel é descansar, mesmo quando tudo em você quer correr. O Espírito Santo é seu consolador, conselheiro, guia. Ele te dá clareza no meio da confusão, força no meio do cansaço e fé quando tudo parece falhar. Você precisa dessa paz que vai além do que se pode explicar. Escreva, Senhor, reina em mim, nos comentários. Vamos declarar juntos que a paz de Cristo governa nossos corações. Entregue suas dúvidas e receba a paz. Chegamos a um momento muito especial, a entrega de tudo aquilo que pesa no seu coração. Suas dúvidas, seus medos, suas perguntas sem respostas. Tudo isso pode ser colocado aos pés de Jesus, porque Ele é fiel para carregar cada uma dessas cargas. No livro de Isaías 43:1, Deus nos lembra: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa é a verdade que precisa ecoar em seu coração hoje. Você pertence a Deus e Ele nunca te abandona. Mesmo quando tudo parece desmoronar, Ele é a sua rocha firme, o seu refúgio seguro. Jesus é aquele que acalma a tempestade, que caminha no meio do fogo, que levanta o caído e fortalece o cansado. Ele não promete uma vida sem desafios, mas promete caminhar ao seu lado em cada passo, oferecendo sua paz, seu amor e sua força. Agora convido você a orar comigo. Senhor Jesus, eu me entrego a Ti com todas as minhas dúvidas e medos. Eu confesso que não sei o que o futuro reserva, mas confio no Teu amor e na Tua fidelidade. Peço que a Tua paz inunde meu coração, que a Tua presença me envolva e que a Tua força me sustente. Ensina-me a descansar em Ti, mesmo quando não entender o caminho. Eu sou Teu e entrego minha vida nas Tuas mãos. Amém. Se essa oração tocou seu coração, digite amém nos comentários. E se quiser, compartilhe algum pedido de oração, estaremos aqui para orar por você.